Olá, amigos! Boa noite! Bem-vindos para mais uma quinta-feira de leitura de Emmanuel. O livro de hoje, também psicografia do Chico Xavier, foi indicado, sugerido por um seguidor e amigo queridíssimo que é o Tiago. O livro que ele sugeriu então é Alma e Coração, capítulo 27, Companheiros Difíceis. E eu acho que essa leitura vai ser muito útil para todos nós, hein? Vamos começar aqui. Companheiros difíceis, diz Emmanuel, não são as criaturas que ainda não nos atingiram a intimidade. Então, não são aquelas pessoas que a gente ainda não conhece direito e aí se revelam, ou que ainda não nos conhecem muito bem, então a gente ainda não tem uma relação muito estreita. Não é sobre esses casos, não. E sim aquelas outras que se fizeram amar por nós, ou seja, nos conquistaram, nós nutrimos um sentimento verdadeiro, a gente admirou, se surpreendeu positivamente, passou a se encantar cada vez mais. E que, de um momento para outro, modificaram pensamento e conduta, mudaram da água para o vinho, como diz o ditado, ou do vinho para a água. Então a gente se decepciona um pouco, a gente fala, gente, mas quem é esta pessoa? Não é a mesma que eu conheci, não é a mesma que eu me encantei. E por isso que ele fala, impondo-nos estranheza e inquietação. Ou seja, eles se erguiam como verdadeiros sustentáculos em relação à fé que demonstravam ter ou aparentavam ter. Sossobrando em pesada corrente de tentações. Sossobrar é perder, arruinar, fracassar. Então, quando ele diz aqui isso, ele está dizendo assim que no momento em que começaram a aparecer as tentações, os pontos fracos, que a gente já tende a cair com mais facilidade, eles acabaram fracassando, contradizendo um pouco com a fé que demonstravam ter, com as crenças que tinham, que se assemelhavam com as nossas. Brilhavam por balizas de luz à frente da marcha. Então pareciam verdadeiros exemplos que seguíamos, que nos indicavam o caminho. E apagaram-se na noite das conveniências humanas. Então, na hora que aparecem aquelas atitudes bem tendentes da nossa natureza imperfeita, aqui ele usa, né, esse esquema de falar da luz e depois falar da noite, então vai levar assim para esses nossos lados mais sombra, por assim dizer. Aí essa luz que era tão brilhante, aparentemente, de repente se apaga, vai se esvaindo, impelindo-nos à sombra e à desorientação. E que acaba nos envolvendo nesse sentimento ali de decepção, de agonia, de chateação, nos levando também para a sombra e nos deixando um pouco desorientados de tipo, o que eu faço? Eu continuo convivendo com essa pessoa? Eu continuo próxima dela? Será que eu me afasto? Será que eu rompo com ela? Porque não está batendo, já não está batendo. Examinando, porém, o assunto com discernimento e serenidade, então ele fala, dizendo isso, que temos que ter calma, paciência, respira, tenta analisar com tranquilidade, com equilíbrio a situação, porque normalmente essas situações nos tiram do sério. Então a gente precisa esperar, aguardar um pouco para voltar ao nosso eixo e aí então olhar de um outro prisma. Seria justo albergarmos pessimismo ou desencanto simplesmente porque esse ou aquele companheiro haja evidenciado fraquezas humanas peculiares também a nós? Então ele está dizendo assim, tudo bem a gente se decepcionar um pouco em relação ao outro que, como a gente fala em relação à decepção, né, não atingiu, não atendeu as nossas expectativas. Mas a gente coloca as expectativas muito altas em relação ao outro. A gente espera do outro perfeição. Porém, se olhamos para nós mesmos, aqui não tem perfeição, muito pelo contrário. E por que a gente exige tanto do outro se nós, justamente por não termos atingido ainda a perfeição, e não é por não querer, é porque a gente sabe que não é fácil. Por que a gente exige isso do outro? Não é fácil. Então ele está dizendo aqui, por que tanto pessimismo, por que tanto desencanto? Se ele mostrou que tem suas fraquezas, tem suas limitações.
tem seus defeitos, que nós também temos. Talvez não sejam os mesmos, ok, mas temos também. Atentos às realidades do campo evolutivo, em que nos achamos carregando fardos de culpas e débitos. Então a gente está aqui no mundo de provas e expiações, evoluindo, trazemos assim e sentimos um certo peso da mochila que carregamos com as nossas virtudes, que essas são coisas boas, leves, não pesam, mas também muita culpa, consciente e inconsciente, muito ainda a reequilibrar, a refazer, a melhorar. Então ele fala culpas, débitos, deficiências e necessidades que nos encravaram nos ombros em existências passadas. Como exigir dos entes amados que nos respiram o mesmo nível, ou seja, estão aqui no mesmo planeta que a gente, de provas e expiações. Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo no seu momento, mas fato é que somos todos espíritos imperfeitos ainda. E ele está dizendo assim, se a gente está aqui no mesmo nível, no mesmo planeta, são seres amados, é normal a gente exigir deles a posição dos heróis ou o comportamento dos anjos? Querer que eles sejam espíritos perfeitos, benfeitores, encarnados aqui com a gente? No mínimo sinal que eles dão de defeito, de imperfeição, a gente já, opa, não era bem isso que eu estava procurando, não era bem isso que eu queria, você não é a pessoa que eu esperava. Emmanuel está nos fazendo um convite a repensar essas nossas atitudes. Ele diz assim, com isso, não queremos dizer que omissão ou deserção nas criaturas a quem empenhamos confiança e ternura sejam condições naturais para a ação espiritual que nos compete desenvolver. Então ele fala assim, a gente tem as nossas missões, tem os nossos projetos, sonhos, metas de aonde a gente quer chegar. E a gente então entende que talvez pessoas não sejam as melhores companhias, assim como determinados lugares e ações, e enfim, a gente começa a querer sintonizar mais com o que tem a ver com o que a gente quer se tornar. Aí ele está dizendo assim que ele não está se referindo a que o caminho para desenvolver e evoluirmos espiritualmente seja nos omitirmos então em relação a esses erros do nosso próximo, dessas pessoas que nós amamos. Então assim, vou ficar calado, não vou comentar, tô vendo coisa errada, mas então tudo bem, então não cabe a mim falar. Tô falando, também não tô falando sobre omissão não, e nem deserção, ou seja, nem desistir, nem abandonar a esmo. Ele disse assim, e sim que em lhes lastimando as resoluções menos felizes, então a gente está vendo que eles não estão optando pelos melhores caminhos, que as atitudes não são as melhores. Isso vai trazer consequências. E a gente lastima muito isso, é uma pena que eles estejam optando com o seu livre-arbítrio dessa forma. Ele diz que é imperioso orar por elas, na pauta da tolerância fraternal, com que devemos abraçar todos aqueles que se nos associam às tarefas da jornada terrestre. Então ele está dizendo, o que a gente faz por essas pessoas? A gente critica? A gente julga? A gente então se omite, não fala nada? Então a gente abandona, deixa pra lá. Ora com sinceridade, com fervor, com pureza, porque são pessoas amadas, que a gente deseja e quer o melhor. E ele relembra que é isso que a gente tem que fazer por todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, porque não existe acaso. Todas as que fazem parte da nossa vida, mais proximamente ou um pouco menos, tem algo ali por trás. Oremos por todas. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, que diretriz adotar ante os companheiros que se fizeram difíceis, se não abençoá-los em mais alto grau de entendimento? Então imagina, se inimigo, quem a gente considera inimigo, Jesus falou pra gente amar, quem dirá essas pessoas que a gente ama? A gente já ama, mas que não estão agindo conforme a gente gostaria ou esperava. Ele fala que mais motivo ainda, fica muito claro que o que cabe a nós é abençoá-los no mais alto grau de entendimento. Porque ele diz que eles são carecedores como se encontram
de mais ampla dedicação. Então, quanto mais grosseiros são os erros que eles estão cometendo, mais dedicação eles demonstram precisar. Mais nós precisamos amar, mais nós precisamos orar por eles, mais eles precisam de nós. Jesus já dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Sem dúvida, eles não podem, em muitas ocasiões, compartilhar-nos de imediato as atividades cotidianas. Então, se eles começam a vibrar em outra sintonia diferente da nossa, natural é que aconteça um certo afastamento, que os nossos gostos comecem a se diferenciar, então a gente já não vai compartilhar muitos momentos e muitas atividades, porque já não serão coisas em comum. Aí ele diz, à vista dos compromissos diferentes a que se entregam, né? Então escolhas deles. Entretanto, ser-nos-á possível, no clima do Espírito, agradecer-lhes o bem que nos fizeram. Então, independente da decepção que o outro acabe nos causando, do quanto ele mude, do quanto ele opte trilhar um caminho tortuoso, se ele fez parte da nossa vida, ao ponto de nos fazer amá-lo, é porque tivemos muitos momentos bons. Não foi só coisa ruim. Teve momentos de sorriso, de descontração, de alegrias, de amor trocado. E a isso, por isso, nós seremos eternamente gratos. Então, nossa gratidão, em primeiro lugar, a essas pessoas. Então, agradecer-lhes o bem que nos fizeram e o bem que nos possam fazer. Por quê? Porque a vida é uma caixinha de surpresas. E talvez hoje já não estejam nos fazendo tão bem. Mas isso não quer dizer que amanhã caiam em si e voltem a nos fazer. Assim como nós, porque ainda temos muito a melhorar. Endereçando-lhes a mensagem silenciosa do nosso respeito e afeto. Então, ao invés de ficar pensando mal dessas pessoas, falando mal dessas pessoas, enviando energias deletérias para eles, baixas, o que nós vamos fazer? Endereçar a mensagem silenciosa. Qual é a mensagem silenciosa? É o nosso pensamento de respeito e de afeto. Respeitá-los pelo seu momento evolutivo, por quem eles são, por todo o seu caminho até aqui, que a gente conhece parte dele, que foi a que a gente conviveu com eles, ou que eles nos contaram, mas tem muito mais aí nessa história, inclusive de vidas passadas, que os levam a agir e a reagir dessa forma, ou ter mais dificuldade em determinadas questões. Então, um pouco mais de tolerância e afeto, porque tem amor, são pessoas que a gente ama. É um amor que acaba sendo magoado, porque nós, claro, ainda somos espíritos imperfeitos e ainda temos esse amor comerciante, né, do toma lá da cá. Então, a partir do momento que a gente não começa a não receber, abala esse sentimento que não deveria ser abalado se fosse verdadeiro amor, como era o amor de Jesus e é por todos nós, ou o amor do nosso Pai por todos nós. Mas vamos endereçar-lhes respeito, afeto pelo pensamento, encorajamento e gratidão. Gratidão por tudo, inclusive pelos momentos difíceis, depois que eles começaram a mudar conosco, porque isso traz muito aprendizado. Não só de como lidar e assim exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, como também do que não fazer, porque nós podemos aprender através do outro. Nossa gratidão por todos os sorrisos causados, por todas as alegrias, por todas as boas lembranças. E encorajamento, pensamentos positivos para que eles se encorajem a se esforçarem mais para se tornarem pessoas melhores, a buscar a sua melhor versão, a ter forças para lutar contra as suas más tendências. E finaliza Emmanuel assim: cumprindo semelhante dever. Então ele fala que essa nossa atitude para com o outro não é uma caridade não, tá? É um dever nosso, porque elas fizeram parte da nossa vida, cruzaram os nossos caminhos e não foi por acaso. E Deus conta conosco como instrumento para ajudar essas pessoas, ainda que nesses momentos a gente não tenha uma relação mais tão estreita com elas. Então, cumprindo semelhante dever, disporemos de suficiente paz interior para seguir adiante. Então, toda aquela inquietação que surgiu no início,
agora torna-se paz se nós agirmos dessa maneira. Na desincumbência dos encargos que a vida nos confiou. E com essa paz a gente vai conseguir cumprir com a nossa missão, com os nossos outros deveres, com muito mais tranquilidade e inspiração. Compreenderemos que se o próprio Senhor nos aceita como somos, suportando-nos as imperfeições e aproveitando-nos em serviço, ou seja, não espera de nós perfeição, não nos ama menos porque ainda não somos perfeitos, não nos julga por causa dos nossos erros, muitos deles a gente comete incansavelmente o mesmo, e mesmo assim está ali, nos compreendendo, nos aceitando, nos suportando e ainda assim vendo as inúmeras possibilidades em que podemos ser úteis. E o Senhor está sempre observando aonde podemos ser úteis com essas virtudes que já desenvolvemos e que vão nos ajudar a desenvolver outras. Segundo a nossa capacidade de sermos úteis, é nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis como são. Gente, essa frase, hein? É nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis como são. Temos que dar ao outro o direito de ser como ele é. A obrigação mesmo de mudança é nossa, interior, pessoal, porque cada um muda quando quer, quando realmente entende que chegou a hora de fazer diferente. Nós não mudamos ninguém, podemos inspirar para isso, no máximo. Mas não vamos forçar o outro a enxergar da maneira que a gente enxerga hoje. Não vamos nos frustrar porque tentamos inspirar o outro para mudança e ele não muda. Porque muitas vezes outros tentaram nos inspirar. Até hoje sempre Jesus tenta nos inspirar. Deus nem se fala, a espiritualidade maior, nossos mentores. E muitas vezes nós não damos ouvidos. E continuamos insistindo século atrás de século nas mesmas questões. E eles desistem de nós? Eles nos julgam? Eles nos diminuem? Continuam acreditando como desde a primeira vez. Porque sabem que o nosso momento vai chegar. E o que não falta é paciência, porque somos espíritos imortais. O que são alguns séculos face à eternidade. Então vamos enxergar o outro entendendo que ele está no seu melhor momento, de acordo com a lei do progresso. Então quando a gente erra e quando o outro erra, não é por mal. É o máximo que a gente ainda consegue dar. Aceitemos o outro como ele é. Esperando por eles, em matéria de elevação ou reajuste, o que a gente tem que esperar por eles, então, nessa parte aí de evolução, de melhoria, de reajuste dos desequilíbrios que andaram causando? Tanto quanto o Senhor tem esperado por nós. Olha que lindo! O nosso exemplo é o que o Senhor faz em relação a nós. Aqui, quando ele fala Senhor, eu não sei se ele está se referindo a Jesus ou se ele está se referindo ao próprio Deus. Seja como for, dá na mesma nesse caso. A gente tem que esperar pelo outro, essa parte aí do reajuste e da melhoria, o mesmo que esperam por nós. E o que eles esperam de nós? Melhoria? Sim, mas no nosso tempo. Sem pressa, sem agressão, sem nos violentar. Que seja natural. Porque aí vai ser de verdade. E vai criar raízes que nada mais vai destruir. Deixemos que o tempo haja. Façamos a nossa parte. Olhemos para o outro e se for para salientar algo que seja o seu lado positivo, porque todo mundo tem. E incentivando-os para o bem, para a melhoria, encorajando-os e orando por eles sempre. Fica aí a nossa lição, porque todos nós passamos por essa situação e vamos levar isso aí no coração, mas que não fique só lá, a gente coloque em prática, tá bom? Me falem aí o que vocês acharam da indicação do nosso amigo Tiago e a gente se encontra na quinta-feira que vem. Tchau, tchau!